É muito bom a gente estar na casa do Senhor e adorar o Senhor, porque o Senhor, Ele é de toda honra e de toda glória. Olha, eu estava no trabalho e eu estava pensando assim, antes do pastor me convidar para pregar, né? Eu disse, Jesus, no dia que eu vou pregar, tu pode me dar uma palavra? Aí eu sentei no banco, né, esqueci no trabalho, sentei assim embaixo do prédio e fiquei pensando. E o Senhor me deu uma palavra, é o jugo de Jesus. Eu sei que você já viu esse texto, Mateus 11, 28. Todos nós que somos cristãos, a gente já, e principalmente quem já leu a palavra, já passou por esse versículo, por esses 3 versículos. Entendeu? Hoje nós vamos falar sobre esses 3 versículos. Irmãos, uma coisa muito importante que a gente, como cristão, a gente tem que saber ouvir a voz de Deus. E o Senhor fez um desafio para mim no ano passado, quando eu cheguei aqui na igreja. Eu vou falar a verdade, eu não tenho vergonha de falar o que eu vou falar para a igreja. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Eu já tinha lido a Bíblia quase toda, mas eu nunca tinha lido de folha a folha. Então, eu disse, Senhor, para mim é um desafio, porque eu sou conserva e eu me converti com 17 anos, mas eu nunca tinha lido a Bíblia folha por folha. E quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu achei muito linda, chega assim, a minha alma ficou assim, sabe, minha alma chorava, saltava quando o pastor falou assim, irmãos, eu tenho um desafio de quem vai ler a palavra, quem vai ler a Bíblia. Então, isso é uma ideia no meu coração, né? E eu já fui professora de escola dominical, e eu fui para o aniversário de uma menina que eu fui professora na escola bíblica dominical. Então, o que Deus tocou em mim? Eu cheguei e sentei assim, a gente foi até no shopping e nós sentamos, né? E ela olhou assim, eu falei assim, tu já leu a Bíblia toda, tia? Eu vou te falar uma coisa. No dia que estava dando aula para mim na escola bíblica dominical, que nós estávamos estudando o livro de Provérbios, Deus falou assim para mim, porque eu falei a mesma coisa que o pastor falou. Eu disse, gente, o cristão ele tem que ler a Bíblia. Não importa o tamanho, quando ele aprender a ler, ele tem que ler a Bíblia, para ele conhecer o Criador. Aí ela olhou bem assim para mim e disse, tia, naquele dia, eu fiz um desafio. Eu li a Bíblia todinha. E eu sou feliz porque foi Deus que falou, através da sua boca, para eu conhecer mais a Deus. Então, uma coisa muito importante que o nosso pastor tem, ele coloca um desafio para a gente conhecer mais Deus. E quem lê a Bíblia não é neófito. Ele passa a conhecer o Criador. E a gente erra porque é falta de conhecimento. Porque quando a gente lê a palavra, a gente tem temor. E nesse ano eu vou terminar, pastor. Eu já estou quase terminando. É porque eu gosto de ler e gosto de meditar. Eu não gosto de ler como um livro qualquer. Eu já li muitos livros, mas eu gosto de ler e de meditar. Viu, irmãos? E eu vou descer, eu vou estar aqui na frente para me receber a Bíblia, viu, pastor? E antes de eu começar, eu vou falar um tema que eu já falei, é o jugo de Jesus, o tema. O texto básico é Mateus 11, 28, 30. E antes de eu começar a pregar, eu vou fazer uma dinâmica com a gente. Eu já fiz a dinâmica comigo em casa. Quando eu comecei a ler, fazer essa pregação, eu fiz para mim. E hoje, eu não sei como é que você está aqui na igreja. Hoje começou a chover, o tempo estava muito quente, mas Deus é fiel. Porque, pastor, eu sou igual a pastora Raquel, eu me sinto muito frio, eu sinto muito calor. Amém? E para mim está um clima maravilhoso. Então, irmãos, a dinâmica que eu vou fazer, eu gostaria que você pensasse agora. Eu sei que todo mundo em casa tem mala, né? Vocês têm mala, ou tem mochila, mas pense agora, qual a mala que você quer pegar? Mas por que essa dinâmica? Olha, presta atenção. Se o seu jugo está pesado, você vai pegar agora a mala que você tem em casa. Pense aí. Pense qual a mala que você vai pegar. Pense aí, bem calmo. E agora, no nome de Jesus, você vai pegar essa mala, você vai
agora, no nome de Jesus, e você vai começar a colocar onde está o teu fardo. Qual é o teu fardo? Será que teu fardo é uma enfermidade? Será que teu fardo é um filho que está desobedecendo? Será que teu fardo é um trabalho? Será que teu fardo é um vício? Será que teu fardo, onde está teu fardo pesado? O que está te causando tão peso na tua alma? Pegue agora e comece a colocar nessa mala. E vai contando agora para Jesus. Jesus, eu sou uma pessoa mentirosa. Senhor, eu sou uma pessoa que às vezes na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. Pense aonde está o teu fardo. Se você estiver pensando agora, Jesus está com você. Ele está vendo se você está sendo verdadeiro. Preste bem atenção, porque todos nós temos fardo, irmãos. Às vezes a gente entrega o fardo na mão de Jesus e a gente sempre pega de volta. Você coloca o fardo na mão de Jesus, depois você pega de volta. Mas Jesus está dizendo para você, coloque agora o fardo na mala, porque Jesus está vendo que Ele vai mudar. Se você acredita no agir de Deus, Deus vai tirar esse fardo da sua vida. Porque Jesus está dizendo assim, ó, vinde a mim, do jeito que você está. Se você veio hoje nessa noite, você pode pensar assim, mas Gerlande, o que tem a ver esse fardo comigo? Tem sim. Hoje Jesus trouxe as pessoas que era para ouvir isso. Pode saber disso. E Jesus, às vezes a gente pensa assim, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou obreiro. Mas Jesus sabe que você tem uma dificuldade. Se você acredita no agir de Deus, Ele vai mudar, Ele vai tirar esse fardo da sua vida. E não tome de Jesus, não importa a idade que você tenha. Jesus sabe que você tem esse defeito. Às vezes você é soberba, às vezes você é mentirosa, às vezes você não é fiel nas suas compras, às vezes você não é uma boa mãe, às vezes você não é uma boa. E hoje Jesus quer mudar essa situação, porque esse fardo está pesado. Esse fardo, às vezes, você coloca a cabeça no travesseiro, ele perturba a sua vida. Aí você vai dizer, é porque eu sou cristão? Sim, cristão também tem problema. A gente pega todos os dias. E Jesus hoje está dizendo, eu quero pegar teu fardo. Você já colocou na mala? Eu já coloquei o meu. Amém? Agora vamos começar. Vamos começar a ver o que Jesus quer falar para a gente. Olha, irmãos, o fardo, eu gostaria de contar uma ilustração sobre fardo pesado. Eu acho que vocês já viram. Quem lê a palavra é muito bom, porque todo mundo conhece. Olha, a gente pode pegar um boi e um jumento, né, pastor? Será que esses dois têm o mesmo? O jugo está igual? Não está. Porque o jumento, ele pode ir para um lado e o boi para o outro lado. Então, o que Jesus está falando com isso? Que a gente não pode andar com jugo desigual. Porque se a gente andar com jugo desigual, o que é que as pessoas vão pensar da gente? Olha, lá está a Gerlândia no bar. A Gerlândia está no bar junto com os amigos. Então eu não estou dando testemunho? Não estou dando testemunho que sou cristão. Eu posso até ir ali, mas se Jesus me mandar. Mas Jesus tem vários lugares para mandar a gente, não tem, irmãos? Se a gente precisar estar no bar. E isso se chama jugo desigual. A gente não pode viver nas rodas dos escarnecedores. A gente tem que mostrar a diferença. Aonde a gente passar, a gente tem que brilhar. A gente tem que dar testemunho. Às vezes você está na escola, ali, vamos dizer assim, ali pode ser uma dos escarnecedores. Se você tem várias amigas, se na sua escola você não dá testemunho que é cristão, você vai ser o quê? Jugo desigual. Então, aonde na escola você tem que mostrar que você é luz do mundo e sal da terra. Você tem que contagiar aonde você está. Porque você é o quê? Você é luz. Você é um jugo, mas é um jugo diferente. E Jesus, Ele quer falar para nós hoje: entregue seu jugo para Jesus, que Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mostrar para você que você é diferente. Você é diferente, que você é luz, você não é treva. A Bíblia diz que a luz não pode ficar junto com as trevas. Por quê, irmão? Você pode até pensar assim, eu estou no meu trabalho, tem muitas trevas. Mas aonde você está, o lugar
tem que perceber que você é uma pessoa diferente, que você brilha, que você faz as coisas diferentes. Na sua casa também, às vezes você tem filhos e às vezes você lança palavras de maldição. Você às vezes diz que não presta, você olha para sua filha e diz que ela não vai mudar. Mas a Bíblia diz, quando nós somos diferentes, quando a gente coloca as coisas na mala e a gente mostra para o mundo que nós somos diferentes, na nossa casa algo tem que acontecer diferente. Se você ouve a palavra, se você vem para a igreja, a Bíblia diz que aonde você pisa tem que ser santo, tem que ter uma mudança. Se não tiver, algo está errado. Você ainda é a velha criatura, você ainda está com o jugo pesado, você está mostrando que Deus não está na sua vida. Porque às vezes, irmão, na igreja tem o joio e tem o trigo. Às vezes a gente diz assim, na igreja tem o joio, tem sim. E a Bíblia diz que tem que crescer junto. Tem que crescer junto, por isso que eu estou falando. Nós temos que colocar aquelas coisas na mala que não agradam o Senhor. Porque às vezes você está na tua casa e não está acontecendo nada diferente. Porque falta o Espírito de Deus, falta o conhecimento da palavra. Porque quando a gente lê a palavra, a gente não pode se comparar com as trevas. A gente, nosso semblante é diferente. Quando a gente fala, as pessoas veem a mudança. Se não está acontecendo isso com você, coloque na mala. Vai pensando aí. Vai colocando na mala. Porque o dono da nossa vida, hoje, ele vai mudar nossas vidas. Irmãos, e uma coisa também muito importante que eu aprendi de Deus sobre fidelidade. O que tem a ver com jugo? Tem sim. Fiel e infiel. Existe o fiel e existe o infiel. Mas Juliana, mas como? Existe sim. O fiel, ele é fiel no seu dízimo, ele é fiel nas suas ofertas, ele é fiel no seu trabalho, ele é fiel com o seu amigo, ele é fiel com o seu esposo, ele é fiel com seus filhos, ele fala coisas boas, ele fala bênçãos, irmão. Porque às vezes a gente só quer o dono da bênção. Às vezes a gente só quer as bênçãos, não quer o dono da bênção. E uma coisa que Jesus está falando hoje: queira primeiro o dono da bênção. Peça para o Espírito Santo mudar a sua vida. Peça para o Espírito Santo dizer assim: Senhor, eu quero que as pessoas vejam em mim algo diferente. Espírito Santo, troca esse fardo pesado da minha vida. Porque você sabe que nós temos fardo pesado que às vezes impede a gente de orar, impede às vezes a gente de vir para a casa do Senhor, às vezes impede de você visitar o irmão, às vezes impede de você ter desejo de orar. Isso são fardos pesados. Fardos pesados simboliza pecado, aquilo que impede de você chegar a Deus. Irmãos, e não é tempo da gente viver assim. É tempo da gente fazer, sabe o quê? É orar, buscar a presença do Rei. Porque eu tenho certeza que Jesus está voltando. Porque se você observar o tempo, você está vendo que as coisas estão diferentes. As coisas estão mudando, irmão. Às vezes você pode pensar assim: eu tenho 30 anos que já sou evangélico. Já tenho 30 anos que eu sou cristão. E sempre a gente ouve dizendo que Jesus vai voltar. Mas Jesus pode voltar hoje para você. Olha, irmãos, o ano passado eu tinha uma experiência que eu nunca pensei. Eu já orava, Deus, eu já sabia que a vida da gente aqui na terra é passageira. Mas eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter minha irmã mais nova. Foi a minha filha que eu ganhei para Jesus e a minha irmã de sangue, que eu amava ela como minha filha. Mas, para mim foi assim um impacto que eu não tenho vergonha de falar para vocês. Às vezes eu questionei, disse: Senhor, como Senhor? Eu não tenho vergonha de falar o que eu vou falar aqui. Eu disse: Senhor, minha irmã saudável, minha irmã, ano passado terminou a faculdade, entendeu? E ela tinha todos os sonhos, mas foi um sonho frustrado. Que, quem sabe, só Deus hoje você vai partir. Então Jesus pode voltar hoje para mim, hoje para você. E Jesus voltou para minha irmã. E eu questionei: Senhor, por que não me levou? Porque às vezes, se eu estou doente, eu falo isso para Jesus, né? Eu conversando. Mas Jesus falou para mim assim: olha, a tua morada não é aqui. E a dela também não era, não. E eu voltei para ela hoje.
Então, irmão, eu quero dizer isso com você. Jesus pode voltar hoje para você. Jesus não escolhe idade, não. Jesus, ele fala claramente para nós que a minha morada e a sua morada não é aqui na terra. Então nós temos que ter esse dilema mesmo, ler a palavra, viver a palavra, mesmo que você possa ter, o diabo às vezes fala assim, é impossível, mas tudo é possível para aquele que crê. Não importa a idade, não. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que o Senhor é Senhor, dono das nossas vidas. E o maior milagre que Jesus faz na nossa vida é a salvação. É a convicção de salvação. Não são bens materiais, não. O maior bem que a gente tem é a salvação. E Jesus está dizendo hoje para nós: entrega teu fardo para mim, que eu vou mudar a tua situação. Não importa, irmão. Irmão, o dinheiro não é mais importante do que Jesus, não. Irmão, a saúde não é mais importante do que Jesus, não. Quando Jesus está no barco, ele diz assim: acalma a tempestade. Acalma a tempestade, que eu estou aqui. Então, se a sua enfermidade nunca vai ser maior do que o nosso Criador. Nunca. Pode acreditar, não importa o que você passe. Mas quando você dobra seu joelho, Jesus procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros que colocam o jugo nas mãos do Senhor. Então, coloque o seu jugo nas mãos do Senhor e não tome dele. Olha, irmão, uma coisa mais importante na nossa vida, quando a gente confessa Jesus como Salvador, Jesus, ele procura verdadeiros adoradores. Não são adoradores, não são os que pregam, não são os que cantam, não. É os que estão no banco. Cada um de nós temos um chamado. E se você nessa noite pode pensar, entrega para Jesus o teu fardo. E você, hoje à noite, você vai sair daqui diferente. Porque Jesus está dizendo que você veio para ouvir isso que o Senhor está falando. Entrega seu jugo para o Senhor. E ele diz assim: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. A Bíblia fala claramente em Malaquias: fazei prova de mim. Se eu não sou fiel e justo para abrir tudo que você precisa. Tudo, irmão, tudo. Vem enfermidade, vem vício, vem problema, vem pecado, vem tudo. Entregue, coloque na mala e não tire. E vamos continuar a ver o que Jesus quer falar para a gente. Outra coisa muito importante sobre o jugo: você é templo. Eu sou o templo do Espírito Santo, morada do Senhor eternamente. E Jesus está dizendo que um templo tem que ser puro, um templo tem que ser santificado, um templo tem que ser mudado. Às vezes, irmãos, a gente tem uma coisa que às vezes a gente tem inveja, e a gente não pode ter inveja. Um templo não pode ter inveja do outro, porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Se o jugo está desigual, se eu sou o jumentinho aqui e aqui é o boi, como nós podemos andar juntos? A gente não pode andar junto. Só anda junto se for igual. Amar o seu irmão como a si mesmo, provar e sentir, ver que é bom. Irmãos, a maior alegria é você abraçar o irmão, porque quando você abraça o irmão, algo contagia. Às vezes o irmão está com fardo pesado, mas quando você tem o amor do Senhor na sua vida, você sente uma paz. Um abraço faz você sentir uma paz. E às vezes, irmão, uma palavra. Quando você diz: meu irmão, eu estou contigo. Meu irmão, se eu vou andar uma milha contigo. Meu irmão, mas eu não vou andar só uma, não. Eu vou andar duas. Porque a Bíblia diz que quando você ama seu irmão como a si mesmo, você prova que Jesus habita em você. Que você é templo, que você é santuário, que você é morada do Altíssimo. E isso é prazeroso. Amém, irmãos? E eu gostaria de falar uma coisa para você também. Preste atenção. Só feche seus olhos agora e eu vou, se você está cansado, se você está com sono, se você trabalhou muito hoje, Jesus vai tirar todo esse cansaço, amém? Eu vou orar agora, pode fechar seus olhos. Jesus querido, nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu não sei qual a situação de cada irmão que está aqui nessa noite. Jesus, foi tu que trouxe aqui. Jesus, eu quero te clamar agora no nome de Jesus. Espírito Santo, vai soprando agora sobre a vida de cada irmão que está aqui, Jesus. Jesus, só tu conhece a mente de cada um, Senhor. Senhor, vai sondando agora. Senhor, vai repreendendo qualquer empecilho, qualquer enfermidade que está agora perturbando, Senhor, essa vida. Que o Senhor possa colocar
colocar refrigério agora. Que o Senhor possa passar agora a tua unção sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Espírito de Deus, sopra sobre as nossas vidas e dá refrigério para nossas almas, em nome de Jesus. Eu acredito no teu agir, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e outra coisa, uma coisa muito importante: a gente não pode ser filho de Belial. Eu acho que os irmãos já sabem que Belial isso é um demônio que faz, às vezes, ele mostrar para você que você é derrotado, que você não vai vencer. Às vezes ele quer mostrar para você na escola que você não vai ser estudioso. Às vezes ele mostra para você colocar palavras de maldição sobre os seus filhos. Às vezes coloca palavras de maldição sobre a sua igreja. Às vezes esse demônio mostra para você que é o filho da perdição também. Ele mostra para você que você não vai vencer na vida. Às vezes, irmãos, tem cristão que vem para a igreja que ele só se acha derrotado. Às vezes ele só pensa coisa negativa. Às vezes o fardo dele é só de murmurar. Às vezes o fardo dele é só dizer que não vai dar certo. Às vezes o fardo dele é só dizer meu filho nunca vai crescer. Às vezes o fardo dele é só vê coisas erradas no filho. Às vezes nunca vê coisas boas. Então não pode ser filho de Belial. Seja filho do Rei dos Reis. Troque esse fardo de palavras ruins por palavras boas. Às vezes você fala palavrão. Às vezes você pensa coisas ruins. Isso tudo é do diabo, irmãos. Então entregue esse fardo para Jesus. Entregue essas palavras pesadas para o Senhor. E Jesus está dizendo: eu vou te mudar hoje. Hoje aqui, irmãos, eu não sei. Eu acredito que só igreja é cristão. E nós somos cristãos e Deus está falando para a gente. Eu não sei. Pegue alguma coisa que Deus está falando. Amém? Irmãos, e outra coisa. Jeremias. Eu pesquisei Jeremias também. Jeremias, ele tinha um fardo, mas era um fardo do povo de Babilônia, entendeu? E esse fardo colocou assim no pescoço dele, né? Eu estava pesquisando. Então, Jeremias, ele falou para o povo da Babilônia era um povo que estava muito distante do Senhor. Então ele colocou sobre ele aquele fardo. Mas eu acredito que aquele fardo foi pesado porque ele amava o povo. Ele intercedia pelo povo. E é como, às vezes, o nosso pastor, ele ora pela igreja, ele ora 3 horas, ele visita. E o fardo do pastor, ele entrega para Jesus, ele entrega nossas vidas para Jesus. E Jesus cuida dele. Irmãos, e uma coisa também muito importante. Às vezes, eu estava estudando sobre o jugo, que às vezes a gente tem que orar pela gente também. Você já fez oração por você? Pode observar, às vezes o pastor sempre fala assim: vamos orar uns pelos outros. Mas em casa, quando você entrar no seu quarto secreto, ore por você também. Ore por você. Conta para Jesus onde está a tua dor. Quando você orar pelos pedidos que as pessoas pedem, ore por você também. Dobre o seu joelho. Faça jejum por você. Porque o inimigo, ele ataca 24 horas sem parar. Então nós precisamos orar por nós. Chega uma hora que você tem que chorar. Chore por você. Peça: Jesus, eu estou chorando por mim. Jesus, esse fardo está me cansando. Conta para Jesus a verdade. Porque você não é super-homem, não. Você é ser humano. Você tem problema, você tem dificuldade. Então ore por você também. Tira uma hora em secreto. Conta para Jesus o que você está passando. Conta para Jesus que o seu fardo está pesado. Conta para Jesus aonde está a tua dor. E convide ele para entrar no seu secreto. Que Jesus está assim: só quer que você fale isso. E ele vai tirar esse fardo de você. Ele vai tirar e ele vai dizer: filho, tu és amado. Eu te amo, eu contemplo as tuas lágrimas. Eu contemplo o teu sofrimento. Porque às vezes, irmão, a gente tem uma caminhada na nossa vida e Jesus disse: vinde a mim. Vinde a mim. Ele convida nós não somos ímpios, não. Somos nós. Ele diz: vinde a mim como tu estás. Se tu está cansado, se tua luta hoje foi grande, vem a mim que eu vou trocar esse teu fardo. Eu vou tirar essa carga da tua vida. Porque às vezes está pesando muito pro outro lado e Jesus quer endireitar
Às vezes, irmãos, a gente vive de aparência. Porque quando a gente passa a criar, a gente passa a ler a palavra, não ler a palavra como um livro qualquer, a gente tem uma mudança na nossa vida. A gente tem uma mudança. Não é, às vezes a gente, irmãos, uma coisa que é mais importante na nossa vida é conhecer o nosso Pai. Conhecer nosso Pai, para conhecer, a gente tem que ler a palavra. Para conhecer o nosso papaizinho querido, tem que ler a palavra e viver a palavra. Se a gente não viver a palavra, se não tiver mudança na nossa vida, não adianta. Não adianta a gente ler a Bíblia toda como um livro qualquer e não ter mudança na vida. E isso Deus está falando é para os jovens, para os anciões, para toda pessoa, toda que tem forma de vida. Se ler a palavra, tem que ter uma mudança diferente. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, ela liberta nós, verdadeiramente. Não importa a idade, quando a gente conhece a palavra, quando a gente entrega o jugo para Jesus e lê, a gente passa a conhecer Ele. Olha, irmãos, uma coisa que eu estou lendo. Eu estou lendo o Novo e o Velho, tudo no mesmo tempo. Mas uma coisa, uma experiência muito importante. Que quando aquele povo que eles, eu vou falar aqui de Saul e Davi. Essa é a história que todo mundo conhece. E conhece o sacerdote Samuel também. Os irmãos conhecem. Quem lê a palavra vai lembrar disso. Olha, Samuel era um sacerdote que foi entregue como anjo nas mãos do Senhor. Os irmãos sabem disso, né? Para ele ficar na casa do Senhor. Mas tinha uma coisa: não era porque Samuel era um sacerdote, era porque Deus estava com Samuel. Deus usava Samuel de uma tal maneira que Deus usava Samuel, que todas as guerras que Davi ia, que Saul perseguia Davi para matar, Deus estava com Davi, porque Deus tinha se afastado de Saul. E Saul tinha ciúme de Davi, porque Davi passou a ouvir Deus falando, porque Samuel foi lá e ungiu Davi. Mais uma coisa que eu quero dizer para nós hoje aqui à noite: todos nós que somos consagrados, entregamos as nossas vidas para o Senhor, quando o Senhor toma a sua luta, você não vai perder, porque é o Senhor que está na frente. Porque Deus, ele não perde batalha nenhuma. Não importa o tamanho do gigante que esteja na sua vida, na sua família, Jesus, quando ele está no controle, ele ganha a guerra. Ele não perde a guerra dele nunca, irmãos. E ele provou para Davi e para Saul que Deus estava com Davi em todas as suas lutas. Quando ele ia para as cidades guerrear, Deus estava na frente. Mas por que Deus estava na frente? Porque ele ouvia a voz de Deus. E se você não tem ouvido a voz de Deus, algo diferente está errado. Está errado. Se você não está ouvindo a voz de Deus, se você não ouve o Espírito Santo falar, alguma coisa está errado. Se você olhar para o espelho e o Espírito de Deus não falar com você, algo está errado. Porque quando a gente se olha para o espelho, Deus fala como que a gente está. Até uma roupa que, se você se vestir, você vai olhar para o espelho, Deus vai dizer assim: se essa roupa está certa. Ele fala. Se você nunca ouviu o Espírito de Deus falar, nessa noite eu peço para você ter experiência com Ele. Irmãos, não é brincadeira não. Quando você entrega o jugo para Jesus, eu quero dizer, quando você confessa Jesus como Salvador, você é diferente. A velha criatura já morreu. Você é a nova criatura. Se você é a nova criatura, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dizendo assim: Gerlane, isso está errado. Ele fala, irmãos. Se você tem intimidade com Ele, Ele fala. Como eu tenho visto tantos milagres aqui na igreja, Deus fazer. Tantos milagres. Olha, eu me regozijo quando eu vejo o pastor Samuel, que Deus cuidou dele. Eu não vou dizer da pastora Raquel, eu me regozijo porque a Camila está com Jesus. Eu sou feliz porque Jesus levou a minha irmã e eu vou me encontrar com ela. Amém. Eu tenho certeza disso, porque a gente sabe que nós não somos daqui. Aqui é só uma passagem. Então passe, criar brasas, a sua coroa crescer. Você lê a palavra, você ganha alma, você intercede
para Jesus, tira esse fardo, tira essa cegueira espiritual e você vai passar a saltar de alegria. Você vai passar a dizer assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque Deus tirou aquele fardo, tirou aquele mal que estava crescendo, aquele fardo que estava crescendo na sua vida, que estava se multiplicando. E Jesus está dizendo: ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Passe um fio. Quando você tem intimidade, que você busca o Senhor nas madrugadas, eu não sei que hora que você ora, eu não sei que hora que você lê a Bíblia, não sei que hora você tira, mas quando você começa a ter intimidade com Ele, você vai ver que você é diferente. Igual quando Davi foi ali ungir Davi, Samuel foi ungir Davi, ele passou a ter experiência com Deus. Irmãos, eu acredito que às vezes eu já vi pregador dizer que Davi era feio, mas eu acho que Davi não era feio não, sabe? Eu acho que ele não era feio não. Eu só, sabe qual a diferença que eu acho dos irmãos? É porque Davi era mais reservado, entendeu? Davi tinha algo assim, porque cada um de nós, pastor, quando acabar o tempo, você olha para mim e diz: já não acabou o tempo, eu falo muito, tá? Não, você pode falar. Ah, meu Deus do céu, amém. Pode ser para mim agora, porque eu nem olhei para o relógio, desculpa, tá? Irmãos, é uma coisa muito importante que a gente tem na vida. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo de Deus, eu não sei se você já teve, a gente vai mudando. Você vai percebendo que às vezes você tinha um pecado oculto, mas quando você passa a confessar para Jesus, Ele vai mudando assim, de pouco a pouco. Você vai, até a sua maneira de falar, a pessoa vai dizer assim: gente, ali é uma mulher de Deus, não é? As pessoas vão dizer assim: eu já percebi que a verdadeira adoradora, estou acabando o meu tempo. E, irmãos, eu vou correr. Pastor, eu fiz quase um livro, mas eu vou concluir. Irmãos, eu vou saltando aqui o que eu vou falar também. Olha, agora eu vou falar sobre mansidão. Uma coisa muito importante. Eu vou falar de um homem que era manso. Moisés, antes dele ter um encontro com Jesus, quando ele matou aquele egípcio, ele ainda não era um homem manso. Mas quando ele teve encontro com Jesus na sarça, aí ele teve um encontro, ele passou a ser um homem manso. Eu pesquisei que na Bíblia diz que Moisés era um manso, humilde. Ele podia até querer às vezes cirar, mas Moisés provou uma coisa, que quando ele procurou o sogro dele, para dizer assim: meu Deus, eu sei que ele olhou para aquela multidão: Senhor, como é que eu vou cuidar desse tanto de pessoas? E ele pediu ajuda. Ele provou que ele era um homem manso e humilde, que ele precisava de ajuda. Todos nós que estamos aqui precisamos de ajuda, precisamos um do outro. E a gente tem que pedir: Senhor, me ensina a ser manso, me ensina a ser humilde de coração, Senhor, que as pessoas possam ver em mim Jesus na minha vida. Eu preciso ser manso. Outra pessoa também que eu gostaria de falar de uma qualidade que era manso: Zaqueu. Quando Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, Zaqueu ainda não era um homem manso, ele ainda era uma velha criatura. Mas Jesus disse assim: olha, desce aí depressa, eu vou posar na tua casa. E ali, irmãos, quando Jesus posou na casa de Zaqueu, ele teve um encontro, ele passou a ser um homem manso, humilde. Ele disse: Senhor, se eu roubei alguma coisa, se eu devo falar, Jesus, eu vou devolver tudo, porque ele teve um encontro com Jesus. E se você teve um encontro com Jesus e você não entregou os seus fardos para Jesus, entregue, porque esse fardo pode impedir você de ver a face do nosso Senhor, de você descansar com Ele. E eu não poderia deixar de falar do nosso Jesus, que ele foi um homem humilde. Ele foi um homem que ele morreu na cruz por nós. Ele foi um homem que eu não tenho nem palavras para dizer, que ele disse assim: ó, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E Jesus, como você colocou tudo naquela mala, agora eu quero dizer para você que o seu fardo vai se tornar leve, porque Jesus,
Ele ama tanto você que Ele vai pegar a sua mala e vai tomar nas mãos e Ele vai resolver o teu problema. Ele vai se tornar leve. Você vai ver aonde tinha aquela dificuldade maior. Ele vai dizer: olha, eu sou leve. Vinde a mim como tu estás. Tu está carregado com essa mala. Eu vou pegar ele e vou trocar pelo fardo leve. Aquele problema que você achava, aquela dívida que você achava que não tinha solução, ela vai ter uma mudança. Aquela enfermidade que estava impedindo você de dormir, eu vou curar, porque eu sou o Senhor da tua vida, eu sou teu Pai. Você está precisando que seu emprego venha prosperar. Jesus, ele vai mudar, porque esse fardo ele vai se tornar leve. Esse problema que está perturbando a tua alma, que está deixando você sem sossego, Jesus está dizendo nessa noite que vai se tornar leve. Às vezes você está precisando de uma operação, se você não operou ainda, é porque Jesus não quis. É porque Jesus ele está no barco, ele está dizendo: eu vou tornar esse teu fardo leve, porque eu sou o Senhor da tua alma. Sossega, descansa. Ele está dizendo: acalma a tempestade. Ele é o Senhor da tua vida. Ele muda na hora que Ele quiser, porque Ele é um fardo leve. Porque quanto tempo o teu fardo se tornou pesado? Porque às vezes você não entrega verdadeiramente para o Senhor. Porque uma coisa que eu acredito, irmãos, acredito do fundo da minha alma, porque a Bíblia diz: sobre a nossa tenda não há encantamento. Não pode subsistir sobre a nossa casa. Às vezes, irmãos, uma coisa que eu sempre peço para Deus. Eu digo: Senhor, os meus problemas não são maiores do que o meu Pai. Eu posso, quanto mais a gente ora, às vezes a gente vê um problema crescendo, crescendo, crescendo. Mas Jesus diz assim: olha, pode crescer, mas o gigante vai cair, porque eu sou o dono da tua vida. Irmãos, e para me concluir, eu quero dizer: olha, Jesus ele diz assim: bem-aventurado os mansos de espírito, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado, nós somos bem-aventurados. E uma coisa claramente, essa terra, se eu estiver errado, que eu pesquisei, essa terra é a nossa terra celestial. E vai herdar essa terra só os mansos de espírito. Os mansos quer dizer aqueles que entregam o fardo para Jesus, aquele que não olhou para trás, aquele mesmo com as suas cargas, entregou para Jesus, e ele vai seguindo para o alvo, que é Jesus Cristo. Amém. Era isso que eu queria falar, amém? Glória a Deus.